Sejam muito bem-vindos, meus queridos e queridas que tenham Virgem no mapa astral. Leitura VaptVupt, rápida. 5 coisas que vão acontecer em breve, talvez nas próximas horas, nos próximos dias, nas próximas semanas, mas que estão ali, bem pertinho de acontecerem. Eu tenho a certeza que este vídeo não chegou para vocês por acaso. A espiritualidade tem um desígnio e quer que vocês recebam os alertas, orientações, conselhos, benesses que esta previsão vai trazer. Guardem nos corações maravilhosos de vocês tudo o que será dito neste vídeo, porque com certeza há de ser de grande valia. Vamos lá. Revelação de número 1. Fala com pessoas que estão vivendo uma grande turbulência na vida. Pode ser em função de um problema de saúde, de um desalinho familiar, algum desgosto, situações financeiras difíceis, desemprego. O que fica muito claro é que vocês estão passando por uma dificuldade principalmente emocional. Também pode ser oriunda de uma doença como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, bipolaridade, entre outras. E agora, nos próximos dias, vai haver a estabilização desta fase conturbada, uma segurança, uma tranquilidade, uma calmaria, talvez uma libertação se dê na vida de vocês, trazendo um ciclo mais próspero, mais tranquilo, menos turbulento. Isso vai se dar em função de uma notícia boa que vocês vão receber. Não sei o que essa notícia traz, mas é algo que vai acalentar o coração de vocês e promover um equilíbrio nessa vida de montanha-russa, neste olho do furacão que vocês estão vivendo ultimamente. Então aqui eu tenho uma vitória trazendo equilíbrio para vocês em quaisquer áreas da vida onde vocês estejam passando por grandes tempestades. Na situação de número 2, eu já tenho um apontamento de alerta. Vem dizendo que vocês vão se decepcionar com uma mulher. Essa mulher pode trabalhar com vocês, estudar, ser a professora, a orientadora ou talvez até uma líder espiritual. Existe um vínculo entre vocês que não é familiar e não é afetivo. Então essa mulher não é a esposa, a noiva, a namorada, a companheira, a amante. Ela tem alguma relação de estudos, de trabalho, pode ser uma advogada, uma nutricionista, uma terapeuta, mas vocês se decepcionam com ela. Na verdade, vocês vão descobrir alguma coisa que vocês não gostam muito. Cuidado para, de repente, não ser uma falsa profissional. Há uns anos atrás eu caí nas garras de uma falsa nutricionista. Eu percebi a tempo, mas realmente a mulher saía vendendo dietas à torto e à direito, cuidando das pessoas sob a desculpa de um emagrecimento saudável e nem nutricionista era. Era uma charlatã que fazia isso para tomar dinheiro de pobres coitados como eu que quase caí. Então é sempre muito importante verificar a OAB, o CRM, CREFITO, todos os registros da pessoa, porque infelizmente tem gente dando nó em pingo d'água. Mas de toda forma, essa mulher pode ser alguém devidamente registrada que desagrade vocês em algum aspecto e eu vejo uma possibilidade muito grande de vocês cortarem a relação. Tá? Sendo alguém do trabalho de vocês é um pouco mais complicado, mas eu não descarto, por exemplo, a possibilidade de vocês pedirem conta por conta de uma chefe muito difícil, de uma patroa muito chata, de repente alguém que vocês cuidam que passa dos limites aceitáveis, enfim, é a previsão que está saindo aqui. Na terceira posição, eu tenho algo referente ao amor, mas que também não está positivo. Diz que vocês vivem um relacionamento com um homem, obrigatoriamente. Então, é uma previsão que vai contemplar as mulheres e os rapazes homoafetivos. Os rapazes que são héteros, fiquem tranquilos, porque essa previsão não é para vocês.
Vocês perceberam ou vão perceber uma mudança abrupta de comportamento deste homem, mais distante, mais irritado, mais grosseiro, talvez distratando vocês, fazendo coisas, falando coisas que antes ele não falava, e aí vocês começam a perceber uma coisa negativa, um comportamento estranho, e vocês também vão começar a se perguntar por que ele está agindo assim. Gente, eu vejo esse homem se encontrando com alguém. Pode ser que ele tenha uma amante, um amante, ou pode ser que ele esteja viciado em alguma substância tóxica não alcoólica. Porque quando uma pessoa bebe, ela chega em casa bêbada e a gente sabe, tem cheiro de bebida, mesmo que a pessoa não chegue a um estado de embriaguez perceptível diante dos olhos. Agora, pode ser que ele tenha um vício que vocês não percebam em cheiro ou em comportamentos assim tão visíveis, tá bom? Então fiquem atentos e atentas, procurem seguir esse homem de alguma maneira para descobrir com quem ele está se encontrando às escondidas em um local público. São esses encontros que fazem com que esse homem tenha esse comportamento inadequado. Uma outra situação que eu vejo aqui, talvez esse homem seja um filho, sobrinho, irmão de vocês. Eu não tenho uma garantia de que ele é um companheiro afetivo, né? Eu tenho 90% de chances de ser um homem com quem vocês vivem um relacionamento de namoro, noivado, união estável ou casamento, mas eu não descarto a possibilidade de também haver um vínculo familiar, sanguíneo ou não sanguíneo. De repente ele é um cunhado de vocês, é um enteado, mas de toda forma é bom investigar. Ele está fazendo alguma coisa errada neste local público com esta pessoa que ele encontra e isso está sendo responsável pela mudança comportamental. Na quarta revelação, eu tenho uma novidade surgindo nos caminhos de vocês. Como é que eu posso explicar? Essa novidade pode ser árdua no começo. Vocês podem olhar para ela com olhos assim, será que vai dar certo? Mas depois eu só vejo prosperidade. Essa novidade pode ser um novo emprego, um novo estudo, um novo projeto, uma nova crença, uma nova religião, por exemplo, mas pode ser o relacionamento envolvendo uma nova pessoa. E, inclusive, existe a possibilidade dessa pessoa morar longe de vocês, em outros bairros, em outras cidades, em outros estados, talvez até em outros países. E aí vocês pensam, será que vai dar certo por causa da distância? Pode ser alguém muito mais jovem, muito mais velho. Será que vai dar certo por causa da idade? Ah, mas eu sou solteira, ele já é viúvo, tem 3 filhos. Ah, mas eu sou viúva com 3 filhos adultos e 5 netos e ele nunca se casou. Não se preocupem com isso. As chances desta relação afetiva, de trabalho, de estudos dar certo é muito maior do que a chance de dar errado. Apesar de algumas situações que podem pontuar na desconfiança, no será, no porquê, invadindo o coração de vocês. É importante se dar uma chance, aceitar a relação que tende inclusive a ser sólida, apesar de eventuais dúvidas que vocês possam ter. Na quinta situação eu também tenho um alerta, tá bom? Tá falando sobre alguma relação que vai ser findada. Pode ser uma amizade, um relacionamento, um trabalho. Só que o fim dessa relação é um pouco tempestuoso. Não é uma relação que vai ser findada na santa paz do Senhor. Não é uma relação que, ao ser findada, traz características de libertação. Ela pode ser findada em meio a uma briga, a uma descoberta desagradável. De repente alguém corta vínculos com vocês e vocês no fundo não queriam muito. Pode ser uma empresa que está falindo, que tem problemas financeiros e que já não consegue pagar, rompendo a relação laboral com vocês. Pode ser que uma empresa seja vendida para outra que não tem os mesmos interesses. Então, infelizmente, eu vejo uma relação terminando. Não está claro para mim se é uma relação afetiva, fraternal, familiar, de trabalho, de negócios, mas eu vejo vocês um pouco aborrecidos porque serão pegos de surpresa.
Meus amores, infelizmente, por mais difícil que seja, nada dura para sempre, nem a nossa vida. Chega um dia que a gente falece e vai viver junto de Deus. Não é sobre falecimento que essa leitura está pontuando, mas a gente precisa entender e aceitar que relações terminam e às vezes esses términos não se dão como a gente gostaria. O importante é levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, viver o luto do que vai ser encerrado e entender que a vida continua. Se vocês perderem um emprego, vão ter que procurar por outro emprego. Se um negócio próprio não deu certo, vocês resolvem fechar, passar adiante, iniciem outros negócios. Uma amizade não foi fluida, um namoro se findou, outras pessoas virão nos caminhos de vocês. Tem coisas na vida que a gente não evita. E com certeza, entre essas coisas estão situações desagradáveis, mas a gente precisa, ainda que a trancos e barrancos, aprender a lidar com essas situações, tá bom? A leitura, de um modo geral, é positiva, porque está trazendo uma grande vitória, mas ao mesmo tempo ela trouxe sim bons alertas com relação a pessoas, primeiramente uma mulher, depois um homem. Aqui a gente tem uma relação que pode inclusive ser de trabalho, de negócios, sendo findada, mas a gente também tem novidades nos caminhos de vocês. Fiquem com Deus, beijos de luz. Sejam muito bem-vindos, meus queridos e queridas que tenham Virgem no mapa astral. Leitura VaptVupt, rápida. 5 coisas que vão acontecer em breve, talvez nas próximas horas, nos próximos dias, nas próximas semanas, mas que estão ali, bem pertinho de acontecerem. Eu tenho a certeza que este vídeo não chegou para vocês por acaso. A espiritualidade tem um desígnio e quer que vocês recebam os alertas, orientações, conselhos, benesses que esta previsão vai trazer. Guardem nos corações maravilhosos de vocês tudo que será dito neste vídeo, porque com certeza há de ser de grande valia. Vamos lá. Revelação de número 1. Fala com pessoas que estão vivendo uma grande turbulência na vida. Pode ser em função de um problema de saúde, de um desalinho familiar, algum desgosto, situações financeiras difíceis, desemprego. O que fica muito claro é que vocês estão passando por uma dificuldade principalmente emocional. Também pode ser oriunda de uma doença como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, bipolaridade, entre outras. E agora, nos próximos dias, vai haver a estabilização desta fase conturbada, uma segurança, uma tranquilidade, uma calmaria, talvez uma libertação se dê na vida de vocês, trazendo um ciclo mais próspero, mais tranquilo, menos turbulento. Isso vai se dar em função de uma notícia boa que vocês vão receber. Não sei o que essa notícia traz, mas é algo que vai acalentar o coração de vocês e promover um equilíbrio nessa vida de montanha-russa, neste olho do furacão que vocês estão vivendo ultimamente. Então aqui eu tenho uma vitória trazendo equilíbrio para vocês em quaisquer áreas da vida onde vocês estejam passando por grandes tempestades. Na situação de número 2, eu já tenho um apontamento de alerta. Vem dizendo que vocês vão se decepcionar com uma mulher. Essa mulher pode trabalhar com vocês, estudar, ser a professora, a orientadora ou talvez até uma líder espiritual. Existe um vínculo entre vocês que não é familiar e não é afetivo. Então essa mulher não é a esposa, a noiva, a namorada, a companheira, a amante. Ela tem alguma relação de estudos, de trabalho, pode ser uma advogada, uma nutricionista, uma terapeuta, mas vocês se decepcionam com ela. Na verdade, vocês vão descobrir alguma coisa que vocês não gostam muito. Cuidado para, de repente, não ser uma falsa profissional. Há uns anos atrás, eu caí nas garras de uma falsa nutricionista. Eu percebi a tempo, mas realmente a mulher saía vendendo dietas à torto e à direito, cuidando das pessoas sob a desculpa de um emagrecimento saudável e nem nutricionista era uma charlatã
que fazia isso para tomar dinheiro de pobres, coitados como eu que quase caí. Então é sempre muito importante verificar a OAB, o CRM, CREFITO, todos os registros da pessoa, porque infelizmente tem gente dando nó em pingo d'água. Mas de toda forma, essa mulher pode ser alguém devidamente registrada que desagrade vocês em algum aspecto, e eu vejo uma possibilidade muito grande de vocês cortarem a relação, tá? Sendo alguém do trabalho de vocês é um pouco mais complicado, mas eu não descarto, por exemplo, a possibilidade de vocês pedirem conta por conta de uma chefe muito difícil, de uma patroa muito chata, de repente alguém que vocês cuidam que passa dos limites aceitáveis, enfim, é a previsão que está saindo aqui. Na terceira posição, eu tenho algo referente ao amor, mas que também não está positivo. Diz que vocês vivem um relacionamento com um homem, obrigatoriamente. Então, é uma previsão que vai contemplar as mulheres e os rapazes homoafetivos. Os rapazes que são héteros, fiquem tranquilos, porque essa previsão não é para vocês. Vocês perceberam ou vão perceber uma mudança abrupta de comportamento deste homem, mais distante, mais irritado, mais grosseiro, talvez distratando vocês, fazendo coisas, falando coisas que antes ele não falava, e aí vocês começam a perceber uma coisa negativa, um comportamento estranho, e vocês também vão começar a se perguntar por que ele está agindo assim. Gente, eu vejo esse homem se encontrando com alguém. Pode ser que ele tenha uma amante, um amante, ou pode ser que ele esteja viciado em alguma substância tóxica não alcoólica. Porque quando uma pessoa bebe, ela chega em casa bêbada e a gente sabe, tem cheiro de bebida, mesmo que a pessoa não chegue a um estado de embriaguez perceptível diante dos olhos. Agora, pode ser que ele tenha um vício que vocês não percebam em cheiro ou em comportamentos assim tão visíveis, tá bom? Então fiquem atentos e atentas, procurem seguir esse homem de alguma maneira para descobrir com quem ele está se encontrando às escondidas em um local público. São esses encontros que fazem com que esse homem tenha esse comportamento inadequado. Uma outra situação que eu vejo aqui, talvez esse homem seja um filho, sobrinho, irmão de vocês. Eu não tenho uma garantia de que ele é um companheiro afetivo, né? Eu tenho 90% de chances de ser um homem com quem vocês vivem um relacionamento de namoro, noivado, união estável ou casamento, mas eu não descarto a possibilidade de também haver um vínculo familiar, sanguíneo ou não sanguíneo. De repente ele é um cunhado de vocês, é um enteado, mas de toda forma é bom investigar. Ele está fazendo alguma coisa errada neste local público com esta pessoa que ele encontra e isso está sendo responsável pela mudança comportamental. Na quarta revelação, eu tenho uma novidade surgindo nos caminhos de vocês. Como é que eu posso explicar? Essa novidade pode ser árdua no começo. Vocês podem olhar para ela com olhos assim, será que vai dar certo? Mas depois eu só vejo prosperidade. Essa novidade pode ser um novo emprego, um novo estudo, um novo projeto, uma nova crença, uma nova religião, por exemplo, mas pode ser o relacionamento envolvendo uma nova pessoa. E, inclusive, existe a possibilidade dessa pessoa morar longe de vocês, em outros bairros, em outras cidades, em outros estados, talvez até em outros países. E aí vocês pensam, será que vai dar certo por causa da distância? Pode ser alguém muito mais jovem, muito mais velho. Será que vai dar certo por causa da idade? Ah, mas eu sou solteira, ele já é viúvo, tem 3 filhos. Ah, mas eu sou viúva com 3 filhos adultos e 5 netos e ele nunca se casou. Não se preocupem com isso. As chances desta relação afetiva, de trabalho, de estudos dar certo é muito maior do que a chance de dar errado. Apesar de algumas situações que podem pontuar na desconfiança, no será, no porquê, invadindo o coração de vocês. É importante se dar uma chance, aceitar a relação que tende inclusive a ser sólida, apesar de eventuais dúvidas que vocês possam ter.
Na quinta situação, eu também tenho um alerta, tá bom? Tá falando sobre alguma relação que vai ser findada. Pode ser uma amizade, um relacionamento, um trabalho. Só que o fim dessa relação é um pouco tempestuoso. Não é uma relação que vai ser findada na santa paz do Senhor. Não é uma relação que, ao ser findada, traz características de libertação. Ela pode ser findada em meio a uma briga, a uma descoberta desagradável. De repente, alguém corta vínculos com vocês e vocês, no fundo, não queriam muito. Pode ser uma empresa que está falindo, que tem problemas financeiros e que já não consegue pagar, rompendo a relação laboral com vocês. Pode ser que uma empresa seja vendida para outra que não tem os mesmos interesses. Então, infelizmente, eu vejo uma relação terminando. Não está claro para mim se é uma relação afetiva, fraternal, familiar, de trabalho, de negócios, mas eu vejo vocês um pouco aborrecidos porque serão pegos de surpresa. Meus amores, infelizmente, por mais difícil que seja, nada dura para sempre, nem a nossa vida. Chega um dia que a gente falece e vai viver junto de Deus. Não é sobre falecimento que essa leitura está pontuando, mas a gente precisa entender e aceitar que relações terminam e às vezes esses términos não se dão como a gente gostaria. O importante é levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, viver o luto do que vai ser encerrado e entender que a vida continua. Se vocês perderem um emprego, vão ter que procurar por outro emprego. Se um negócio próprio não deu certo, vocês resolvem fechar, passar adiante, iniciem outros negócios. Uma amizade não foi fluida, um namoro se findou, outras pessoas virão nos caminhos de vocês. Tem coisas na vida que a gente não evita. E com certeza, entre essas coisas estão situações desagradáveis. Mas a gente precisa, ainda que a trancos e barrancos, aprender a lidar com essas situações, tá bom? A leitura, de um modo geral, é positiva, porque está trazendo uma grande vitória, mas ao mesmo tempo ela trouxe sim bons alertas com relação a pessoas, primeiramente uma mulher, depois um homem. Aqui a gente tem uma relação que pode inclusive ser de trabalho, de negócios sendo findada, mas a gente também tem novidades nos caminhos de vocês. Fiquem com Deus, beijos de luz.